Parlamentares pediram ao Tribunal de Contas da União que analise o orçamento para 2021. O grupo argumenta que, se for sancionado, o texto trará graves problemas ao governo federal. Depois de críticas ao orçamento aprovado para este ano, hoje o senador Márcio Bittar, relator da proposta no Congresso, recuou. Em um ofício enviado ao presidente Jair Bolsonaro, disse que assim que o texto for sancionado, vai cancelar 10 bilhões de reais dos repasses destinados às emendas dos parlamentares. Segundo o documento, a verba poderá ser destinada para recompor os cortes de despesas obrigatórias, como, por exemplo, com a Previdência Social. Destacou ainda que o relatório aumentou os recursos para as áreas de saúde e de educação na ordem de 10 bilhões e 2 bilhões de reais. O orçamento de 2021 foi aprovado na semana passada depois de quase 4 meses de atraso. O Congresso aprovou um aumento de 26,5 bilhões de reais em emendas, ou seja, dinheiro que será usado em áreas que os parlamentares decidirem. Com isso, houve cortes em benefícios previdenciários, no abono salarial e no seguro-desemprego. Sobrou até para o IBGE. O valor para o censo foi reduzido drasticamente, de 2 bilhões de reais para 71 milhões. E apesar do cancelamento nas emendas, parlamentares avaliam que a medida não resolve. Quase 30 bilhões de reais em emendas de relator para serem distribuídas em um ano pré-eleitoral aos deputados nas suas bases, enquanto foram cortadas despesas obrigatórias, ou seja, despesas que serão feitas de qualquer maneira e que não estão mais previstas no orçamento. Ele vai precisar ir além, os 10 bilhões já são uma sinalização de que não deveria ter sido aprovado daquela forma o orçamento. O presidente Jair Bolsonaro tem 15 dias para sancionar o texto do orçamento, mas internamente há um impasse e até a indicação de vetar trechos da proposta. A equipe econômica avalia que o orçamento, tal como está colocado, deixa o governo em maus lençóis, inclusive com o risco de furar o teto de gastos. Outra preocupação é que, para honrar com os compromissos, o presidente pode vir a descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Diante deste cenário, deputados procuraram o Ministério da Economia e o Tribunal de Contas da União. O pedido é para que o TCU analise as contas aprovadas e que até recomende que o presidente não deixe passar o orçamento como ele foi aprovado. Se a gente não fizer esse remanejamento desde já, cortando desse toma lá da cá, colocando dinheiro onde é prioridade, vai chegar mais para o final do ano, no segundo semestre, e áreas importantes vão ficar sem recursos. Qual é o meu receio? Que a gente fique sem recurso, não só para o auxílio emergencial, como estamos ficando agora, mas também para um Bolsa Família, mas também para um Fundeb, mas também para uma área da saúde. Para o diretor executivo da instituição fiscal independente ligada ao Senado, se nada mudar no orçamento, o governo vai ser obrigado a bloquear recursos na casa dos 31 bilhões de reais. Agora, quem vai ter que dizer se eventualmente essa lei for sancionada dessa forma, vai ser crime de responsabilidade ou não, são os órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União já está analisando, demandado por deputados, né? E também o Judiciário. Nós temos um nó jurídico, fiscal e econômico que não vai ser desatado facilmente. Enquanto a questão do orçamento não é resolvida, outras iniciativas econômicas ficam emperradas. É o caso da medida provisória que volta com um programa que autoriza as empresas a suspender contratos de trabalho e reduzir salários e jornadas. O governo tem sido pressionado por empresários que pedem um retorno desse auxílio para enfrentar a crise causada pela pandemia.